Vamos começar aqui falando do Corinthians, né? Olha só, deixa o likezão aí que é importante no canal, tá? Vocês fortalecem muito o canal Café do Setorista e eu conto muito com vocês. Eu fui apurar se o Pedro jogava ou não, né? Matéria que eu vi aí no, né, pelo menos eu vi no Globo Esporte, tá? Foi o que eu acompanhei, porque eu também não quero pegar informação e usar como se fosse minha, falar que eu dei em primeira mão, você nunca vai ver eu fazer. Eu sou o cara da exclusiva mesmo. Eu chego todo dia, eu quero trazer uma informação exclusiva para vocês. Claro que nem sempre vai dar, mas é o compromisso que eu tenho com vocês e de trazer algo em primeira mão. Aí eu fui atrás do Pedro, porque já o Jet tinha andado, né? Só que às vezes pode ser que não aconteça, enfim. E eu conversei com uma fonte que me garantiu que o Pedro vai ser titular. Algumas coisas importantes, tá? Dentro do Corinthians, a expectativa é grande para ele ser titular. E eu fiquei super feliz porque, poxa, cara, acho que chegou o dia de eu fazer aquele corte, né? E nas minhas primeiras lives no início do ano, eu pedi o Pedro como titular e coloquei ele como titular no meu time. Então, assim, eu fiquei super feliz com o Pedro, com o Pedro titular e, e o. Tô vendo aqui umas mensagens chegando para ver se é informação, tá, gente? Tô vendo aqui só para a gente ter certeza, não tá chegando algo novo aqui. E aí eu fui falar com uma fonte sobre o assunto, tá? E essa fonte, primeiro, a expectativa é grande, só que há também uma preocupação porque é um jogo chato, tá? Mas a ideia é que o menino vá desenrolar realmente seu futebol. Porque é gramado que não é dos melhores, estádio cheio, um jogo fora de casa. Não é do. Assim, eu penso que quem sabe jogar, joga. Eu nunca vou mudar essa opinião. Não tem essa. Qualquer lugar tem que colocar para jogar que vai jogar, tá? Eu não vou mudar minha opinião sobre isso, porque eu sempre falei, coloca o moleque aí que ele joga qualquer partida. Mas, por exemplo, perdeu chances já de colocar o Pedro como titular na Neoquímica Arena, com a arena cheia. Perdeu chances de colocar ele no 3-0 contra o Liverpool. Então, assim, mas não importa. Se o moleque é bom, que entre. Eu tô falando um pensamento que tem dentro do Corinthians. Que há uma preocupação, sim, de colocar o Pedro, apesar da escolha, eles ficam com o pé atrás, porque o menino é o menino de ouro do Corinthians, né? O Corinthians sonha em fazer a maior venda da sua história com o Pedro. Isso eu já falo para vocês há muito tempo. É um atleta que trouxe o salário dele, 120 mil reais foi o aumento, tá? O pessoal lá dentro do Corinthians fica doido comigo, porque eles me assistem, pode não concordar com as minhas opiniões, mas eles ficam loucos, que eu sempre estou bem informado. Fala, pô, mas o cara sabe até o salário do cara, eu sei. Outro dia o Wesley deu uma entrevista, né? Falou: as contas do Corinthians, os números chegaram na mão de um jornalista que já tinha tirado foto, colocado nas redes sociais, e eu nem tinha visto, esse documento não tinha chegado a mim. Prazer, tá? Prazer. Um abraço, Wesley. E me falaram que realmente existe esse temor, né? Mas uma coisa que chama atenção é que o moleque tem a cabeça boa, ele não tá nem um pouco nervoso de estrear amanhã, tá? Então, talento mais cabeça boa, meu amigo, é igual sucesso, tá? Esse moleque, para mim, vai vingar. Tudo bem, posso quebrar a cara, mas também não vou quebrar a cara sozinho. Não sou o único que falo que o moleque vai vingar. Mas é o único que eu coloco a minha mão no fogo da base do Corinthians. É o único, não tenho medo de dizer. Aliás, encarei o mundo, né? Fui contra tudo e contra todos no caso do Queiroz. Tá? E não tô aqui comemorando, ganhei, o moleque é ruim. Não, era só uma opinião que eu tinha. Que muitas vezes não foi respeitada essa minha opinião. Tá? Porque o que apareceu de oportunista o dia que ele fez um gol contra o Boca Juniors foi incrível. Mas para mim não tinha condição de jogar no Corinthians, nem de estar no elenco. Tá? E eu não tenho medo de dar esse tipo de opinião. Mas vai machucar. Gente, eu não tô chamando de perna de pau, sabe? Não tô falando da roupa dele, do cabelo dele, não tô falando dele, tô falando de futebol, sempre. Vocês nunca viram usar algum termo pejorativo para ninguém aqui. Então, mas nós vamos chegar num ponto que nós vamos poder mais falar de futebol. Então, o Duqueiroz para mim não serve. Agora, esse menino Pedro, para mim, eu que
né? Tô acostumado a observar jogadores, às vezes assisto 2, 3 jogos já, que nem o Alexander, que eu vi na Seleção Brasileira Sub-20, muito bom jogador. E arrebentou na final do Carioca agora pelo Fluminense. Então eu gosto de analisar jogadores, eu acho que não precisa de muitos jogos. Pô, cara, será que ninguém consegue ver em poucos jogos? Em 2 jogos você não consegue ver que o cara mata uma bola na canela? Será que você não consegue ver que o cara domina de esquerda e de direita, igual o Pedro faz? Você não sabe se o cara é canhoto ou é destro. Você não sabe, porque ele é tão bom com as 2 pernas que você fala, é canhoto ou é destro esse moleque? Entendeu? Então o Pedro, eu já vi, ele pode jogar como meia, atrás do centroavante, ele pode jogar pelo lado esquerdo, pelo lado direito, e amanhã deve fazer sua estreia como titular jogando do lado esquerdo, que é o que pesa a favor. É o que pesa a favor, né, do Pedro nessa partida. Tem a questão de ser o Remo. Tudo bem, pô, Samir é o Remo, mas é o Remo, cara. É um jogo que o Corinthians, né, jogar contra o Corinthians vai ser um jogo para eles, né, que eles vão estar empolgados, enfim. Não vai ser um jogo fácil. O gramado também não é lá aquelas coisas, mas o menino tem talento, tem cabeça, né? E ele vai desenrolar um futebol. E no Corinthians tem, então, vamos dizer assim, né, uma mistura de, de empolgação, de confiança, né? Porque o menino tá tranquilão, que vai estrear de titular, tranquilão. E, por outro lado, uma preocupação, né? De não começar a ficar falando, será que esse moleque é isso mesmo? Você viu o que acontece? Você já viu o que acontece com o Endrick, né? Que, aliás, era parceiro dele na seleção brasileira. Então, deve ser titular amanhã, o Adson deve jogar do outro lado, o Yuri Alberto de centroavante, e na linha de 3 existem algumas dúvidas, né? Na primeira linha de 3, o Corinthians deve ir a campo no 4-3-3 com variação para o 4-1-4-1. E existe algumas dúvidas, por exemplo, joga Rony ou joga Cantillo? Joga Fausto ou joga Paulinho? Joga Maico ou joga Juliano? Aí é um segredo, né? A gente consegue apurar que o Pedro vai jogar, mas não consegue apurar o time todo, a escalação toda do Corinthians. Um time provável para amanhã, Cássio, Fagner, porque o Rafael Ramos não viajou. Aliás, o que aconteceu com esse português, velho? Hein? O que aconteceu com esse rapaz? O Vitor Pereira foi embora e esqueceu ele aí, né? Ah, esqueci, entendeu? Uma vez, uma vez eu fui na minha mãe e esqueci o Léo lá, eu e minha esposa. Fomos embora, esquecemos o Léo, tive que voltar lá para buscar, hein? Pode uma mãe esquecer do próprio filho, diz a Bíblia? A gente esquece, a gente esqueceu. Será que o Vitor Pereira esqueceu o Rafael Ramos, velho? Hein? Será que ele esqueceu, foi embora e deixou o português aí? Porque é incrível, esse rapaz nunca mais jogou bola. Nunca mais jogou bola. Então tá lesionado, né? Não vai para o jogo, tá? Não vai para o jogo. E o Fagner deve ser titular. Aí volta o Bruno Mendes, que é a boa notícia. Balbuena e Caetano com dores fora. Então a zaga deve ser Bruno Mendes e Gil. E Bruno Mendes na direita, Gil na esquerda. E na lateral esquerda, tomara! Espero que seja o Matheus Bidu. Sério. Sério, gente, tem que pôr o moleque para jogar, velho. Eu não decretei que o Bidu não serve para o Corinthians, é perna de pau. Não decretei isso. Cara, ele jogou 2 partidas pelo Corinthians. Uma que ele jogou foi contra o melhor time do interior, dos pequenos, melhor dizendo, porque São Bernardo não é interior, né? É o grande ABC. Eu que morei mais de 20 anos em Santo André. O melhor time, fora os grandes, não foi o Água Santa para mim foi o São Bernardo. Para mim, o técnico do São Bernardo é melhor que o técnico do Água Santa e o time do São Bernardo é melhor que o Água Santa. É que deu azar de cruzar com o Palmeiras, senão ia bater na final. Agora, quando o Bidu jogou, eu estou parecendo um neto, né, trocando de assuntos. Quando o Bidu jogou contra o São Bernardo, o Corinthians estava perdendo por 2-0, o Lázaro tirou o Bidu do jogo, velho. Pra quê? Depois eu falo, agora eu vou ganhar o jogo, vou colocar o Fábio Santos. Pô, aquilo ali eu fiquei numa pilha tremenda, não é? Então o Corinthians com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Bidu. No meio campo, eu acho que ele vai de Rony, porque o time é Cássio, Rony mais 9 sempre. Eu acho que ele vai de Rony, tá? Acho que ele vai
de Fausto Vera, e eu acho que vai ficar entre Fausto Vera e Maicon aqui, uma disputa, e o Juliano, tá? Na frente, Adson, Yuri Alberto e Pedrinho. Chamamos de Pedro Pedrinho, gente, hein? Chamamos de Pedro Pedrinho, que agora eu já não sei mais também, hein? Se é Pedro Pedrinho, tá? Aí eu não sei, tá bom? Eu acho sacanagem falar do Bidu, o cara não joga. Então, eu espero que ele jogue amanhã para a gente chegar a essa conclusão. Ter um jogo dele contra o Remo vai ser interessante, tá bom? Ó, o pessoal quer Pedro, prefiro Pedro. Eu também, eu chamo de Pedro. É que o Corinthians, camisa, né, tá Pedrinho. Quando solta os relacionados, tá Pedro. Então tem que decidir, né, velho? Tem que decidir. é, Tem que decidir se é Pedro ou Pedrinho. Espero que fique Pedro, porque lembra o outro Pedrinho, que não joga nada. Entendeu? Eu não. Enfim. Na minha quebrada tinha um Pedrinha, mas aí é outra história. Eu não quero nem explicar por quê. Mas aí deixa pra lá, que na minha quebrada tinha um Pedrinha, deixa pra lá. O Rony não, mas o Rony deve ser titular.